Meu nome é Stephanie Amaral, eu tenho 25 anos, faço parte da Igreja Metodista Wesleyana há 7 anos, sou líder de GECEL. GECEL é Grupo de Crescimento, Evangelização e Unidade. Ministro na igreja, enfim, faço algumas coisas na igreja para a honra e glória do Senhor. E hoje eu vim aqui para contar um pouco da minha história, contar um pouco de como tudo começou, e eu espero ser breve. E eu, menina, tinha um sonho de ser jogadora de futebol. E meu pai, ele se empenhou bastante para que isso desse certo, sabe? Eu não vou entrar em detalhes, mas vou contar um pouco para vocês. Ele tentou bastante que isso desse certo, porque de fato era um sonho nosso. Eu realmente tinha talento para isso. E a gente trabalhou bastante para que acontecesse. Então minha infância todinha foi treinando, foi indo para... Eu joguei um tempo na Universidade Católica de Brasília. Então eu treinei um tempo lá. Tava dando tudo muito certo, mas assim, não era da vontade de Deus. Eu cheguei a ir morar fora, no Rio de Janeiro. Fui sozinha para jogar futebol. O intuito sempre era de ser jogadora. Chegou um ponto de... O próximo passo fosse ir para fora do Brasil, entende? Estava tudo certo para que isso acontecesse, mas não era da vontade de Deus. E eu acho tão interessante que quando a gente faz as coisas com a nossa vontade, baseado na nossa vontade, baseado na nossa força, a gente quebra muito a cara e não entende as dicas que Deus vem dando, sabe, em todo esse processo. A gente parece que fica cego, totalmente cego, e se machuca por isso. E aí, quando chegou nessa parte de ir para fora do Brasil, eu já tinha voltado para cá, eu não estava mais no Rio de Janeiro, e já estava tudo certo. Documentação na faculdade, de lá, já estava tudo certo, mas o visto foi negado. E o visto sendo negado foi só mais uma confirmação de que não era para ser. E eu não estou falando em desistência, tá? Porque vocês estão vendo uma pessoa que insistiu bastante para que o sonho dela fosse realizado. Mas eu preciso te falar que os seus sonhos, comparados aos sonhos de Deus, não são exatamente nada. E quando eu fui tirar o visto, eu já estava na Igreja Metodista Wesleyana. E foi muito interessante isso, porque a gente era da igreja. Eu, quando criança, lembro que eu fazia parte de uma igreja, mas meu pai se perdeu nesse tempo, minha mãe desistiu do meu pai, se perdeu nesse tempo. E quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu estava bem cabisbaixo, tinha voltado, tinha deixado para lá o futebol, nessa parte. E aí houve um convite para a gente jogar um horário. O Congrega também, na Metodista Wesleyana, nos chamou para jogar lá. E a gente foi jogar. E aí, nessa primeira vez que foi eu, meu pai goleiro, eu e meu pai fomos jogar nesse futebol, eu dei uma sainha em um cara chamado Vitor. E aí, no futebol seguinte, ou seja, na semana seguinte, o pastor, que é o meu pastor, Humberto, ele chegou nesse horário e ele já chegou assim: eu vim conhecer a menina que deu a sainha no Vitor. Isso fez toda a diferença. E eu já quero falar para você: talvez você não esteja caminhando nos caminhos que sejam os de Deus, mas Ele prepara tudo da melhor maneira. Você não precisa preocupar, você não precisa ter medo, você não precisa ter medo de abrir mão do que você é para se tornar quem Deus te chamou para ser. Porque em um momento, eu era só o futebol. Em outro momento, eu estava meio em crise com esse futebol. E aí Deus me deu um pastor que joga futebol. O único defeito dele é torcer pro Palmeiras, mas ninguém é perfeito, né? Só que nesse meio tempo, a gente começou a ir para os eventos que tinha. Quando eles alugavam chácara, a gente ia. A gente só não ia para a igreja. Mas chegou um ponto que ficamos com vergonha de estar em todos os lugares e não estar na igreja. E a gente pegou e foi. A gente foi à igreja e agora eu digo por mim, foi amor à primeira vista. Eu me senti muito acolhida, era algo que eu não tinha vivido no meio do futebol, sabe? Aquela sensação, aquele arrepiar, eu nunca tinha acontecido outrora. E isso fez toda a diferença, porque a partir desse dia a gente não parou mais de ir para a igreja e eu comecei a me descobrir, a minha identidade ali foi começando a ativar, entende? E aí
já estava nesse processo. Quando eu fui tirar o visto para ir para fora do Brasil, negou. E quando negou, eu falei, não, agora fim, acabou, chega de tentar, não dá mais, para mim não dá mais. Então eu me matriculei na faculdade para poder o quê? Para poder abrir mão de, no início do ano, eu fazer de novo tentar tirar o visto, sabe? Porque se eu tivesse ingressada na faculdade, não ia ter mais essa possibilidade. É meio que eu entrando na faculdade, eu estaria largando de fato o futebol. E foi isso que eu fiz. E nesse meio tempo, Deus foi me tratando de uma maneira surreal. Eu cheguei na igreja, um bicho do mato. É tanto que quando eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo as primeiras vezes, que eu chorava, eu não queria ficar na frente de ninguém, sabe? Eu ia pro banheiro, chorava, quando eu me recompunha, eu voltava para a igreja. E hoje, quem me conhece sabe, eu sou uma chorona, sabe? Qualquer oportunidade que eu tenho, eu tô chorando. E não é porque eu quero chorar, é porque a presença do Espírito Santo é tão intensa em mim que eu não consigo me conter, sabe? E toda essa trajetória, toda essa luta para ser jogadora de futebol, toda essa descoberta na igreja, só aconteceu uma coisa: Deus ativou a identidade que Ele tinha em mim desde quando eu nasci. Só que eu ainda não tinha entendido isso, e esse é o nosso problema. A gente quebra muito a cabeça fazendo o que Ele não nos chamou para fazer, sabe? Então, quanto mais rápido você descobre quem você é em Deus, menos tempo você perde fazendo o que não lhe é devido. E muitas das vezes a gente quebra a cara, a gente se suja, a gente vai contra a vontade dEle, e a gente quebra a cara de novo, e a gente ainda coloca a culpa nele. Mas eu te garanto que tudo que Ele tem para fazer em você e através de você é algo sobrenatural. E Ele não tem nenhum propósito de te fazer sofrer. Ele quer que você viva as melhores coisas dessa vida, mas você precisa acreditar nisso, sabe? Você precisa entender que você tem potencial para fazer todas as coisas. E quando a sua identidade estiver ativada com os propósitos de Deus, você vai fazer e vai fluir aonde você estiver. Aonde você estiver, você prosperará. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de todas as áreas da sua vida. Deus te chamou para ser feliz. Deus te chamou para romper, para conquistar, para ir, avançar, sabe? Ele não te chamou para ficar triste, para ficar cabisbaixo, para desistir da vida. Como é que você desiste de uma vida que Ele te deu, sabe? Não chegou a hora de desistir ainda. Não chegou a hora de desistir ainda. E por não desistir dele, eu me descobri. E nossa, que maravilha. Que bom que isso aconteceu. Porque eu achava que eu era feliz. Eu achava que com o futebol eu era realizada. Eu fazia, sabe, acontecia, eu achava que eu era feliz, mas a verdadeira felicidade eu encontrei em Deus. Eu tive prazer em fazer as coisas que eu faço hoje para Ele, sabe? Mesmo que algumas coisas sejam difíceis, lidar com pessoas não é fácil, sabe? Liderar pessoas não é fácil, mas poxa, eu também não fui fácil, e nem por isso Ele não desistiu de mim, nem por isso Ele não procurou as melhores pessoas para cuidar de mim, porque eu vou abrir mão de fazer isso para com outras pessoas. Seria muito egoísmo da minha parte, né? Então, o que eu tenho para passar para vocês é isso. A minha vida inteira eu procurei ser alguém que eu não era, e eu me satisfazia com aquilo, porque eu não tinha entendido ainda o poder que eu tinha no nome dele. Quando eu entendi, eu garanto para você que eu, Stephanie, não quero ser mais ninguém do qual ele não chamou para ser. Eu quero ser exatamente imagem e semelhança de Deus. Ainda que isso tenha algumas cobranças, sabe? Ainda que não seja qualquer amigo que eu possa ou queira ter por perto, ainda que não seja todos os lugares que eu possa ou ir andar, mas eu vou falar para vocês, nenhuma dessas renúncias chega perto de tudo o que Ele já fez por mim e de tudo que Ele vai fazer. Eu imagino
a minha vida em Deus, eu imagino todas as coisas que eu já vi, lugares que Ele me levará para viver, mas isso não é nem a sombra de tudo que Ele preparou para mim. E da mesma forma é na sua vida. Não desiste de Deus, não. Não desiste da sua identidade em Deus, não. Talvez esteja um pouco desconfigurado, talvez esteja um pouco bagunçado, mas Ele te chamou para ser imagem e semelhança dele. Não aceita menos que isso. Por favor, não aceita menos que isso. Porque quando você for exatamente quem Ele te chamou para ser, ninguém vai te parar. Nenhuma palavra vai fazer com que você esmoreça ou saia do caminho. Porque o Deus que te constituiu, Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu a você. Então não desiste antes do tempo, não. Porque o melhor, eu te garanto, e eu já falei, eu te garanto várias vezes, mas eu te garanto que ainda está por vir. Amém? E eu agradeço a Deus, eu agradeço as oportunidades que Ele tem trazido para a minha vida, eu agradeço a minha família, e eu agradeço principalmente as pessoas que Ele colocou no meu caminho, porque Ele sabia do que eu precisava, Ele sabe exatamente das pessoas que devem andar com você, Ele sabe exatamente das influências que você deve ter do lado, e Ele sabia quais eram as influências que eu precisava para ativar minha identidade e não querer ser outra pessoa, a não ser a que Ele chamou para ser. Eu agradeço a vida dessas pessoas. É daqui até a eternidade. Mudou, na verdade não mudou, porque uma coisa que muda, talvez ela volte ao estado anterior. Eu fui transformada. E por essa transformação eu não voltarei para as coisas, para as práticas, para o que eu fazia outrora, jamais. Porque eu sei quem eu sou nele. E isso me basta. Amém? Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri